Olá pessoal, nessa aula nós vamos começar a resolução de equações do segundo grau, começando pelas incompletas. Só para relembrar, uma equação do segundo grau é completa quando os seus coeficientes, ou seja, A, B e C, são diferentes de zero. Lembrando que o A necessariamente tem que ser diferente de zero. O B e o C também sendo diferentes de zero, nós temos uma equação completa. Vamos começar pelas incompletas. Em primeiro lugar, vamos começar a resolver equações do segundo grau que tenham a forma ax² mais bx igual a zero. Ou seja, ela não tem o termo c. O c é igual a zero. O a e o b não. Então, nós dizemos que a equação é incompleta em C, ou seja, está faltando o coeficiente C, ele é igual a zero. Neste caso, nós vamos usar para a resolução a fatoração e uma propriedade importante dos números reais. Vamos ver que propriedade é essa. Se eu tiver dois números reais, quaisquer, chamados de x e y, e o produto entre eles, x vezes y, é igual a zero, eu posso ter duas possibilidades. Ou o x é igual a zero, ou o y é igual a zero. Ou seja, um dos dois tem que ser igual a zero para que o produto seja igual a zero. Com essa propriedade e a fatoração, nós vamos tentar resolver essas equações que são incompletas no termo C. Então vamos ver um exemplo. Resolver a equação x² menos 9x igual a zero, considerando o conjunto dos números reais. Observe que a equação não tem o termo C, ou seja, o termo C é igual a zero. Tem o termo A tem que ser diferente de zero. O termo A aqui vale 1 e o termo B vale menos 9, mas não tem o termo C, portanto é uma equação incompleta do tipo ax² mais bx igual a zero. O que é resolver a equação do segundo grau? É encontrar, neste caso, os valores que, substituídos no lugar de x, tornam a igualdade verdadeira. Por que os valores? Porque a equação de segundo grau terá duas soluções dentro dos números reais. Ou seja, ela terá duas raízes. Nós chamamos de raízes a solução da equação do segundo grau e de qualquer equação. Então vejamos, vamos tomar a equação x² menos 9x igual a zero. E aqui, observe que os dois termos têm x. Então nós vamos colocar em evidência o termo x. Colocando o x em evidência, vejam, eu vou fatorar a expressão que compõe a equação. Se eu colocar x em evidência, vou dividir os dois termos por x. x² dividido por x dá x. Menos 9x dividido por x dá menos 9. Isto igual a zero. Observe que nós pegamos a equação na sua forma original e fatoramos a equação. Então, eu passei a ter um produto x que multiplica x menos 9 igual a zero. Pensando, então, na propriedade dos números reais, vejam, se eu tenho produto entre dois números quaisquer igual a zero, ou um deles é zero ou o outro é zero. Um dos dois tem que ser igual a zero. Então, se nós pegarmos esse produto, para que esse produto seja igual a zero, ou o x é igual a zero, ou o x menos 9 é igual a zero. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. A primeira delas é que x seja igual a zero. Se x for igual a zero, esse produto vai dar zero. Então, nós dizemos que o x é uma das raízes, o x igual a zero, desculpa, é uma das raízes da equação. Mas eu posso ter outra possibilidade.
x menos 9 igual a zero. Então, essa outra possibilidade, ou seja, ou x menos 9 igual a zero. Para que x menos 9 seja igual a zero, o x tem que ser igual a 9. Ou seja, eu encontrei outra raiz da equação. X igual a zero ou x igual a 9 tornam a equação ou a igualdade verdadeira. Então, nós temos duas raízes para essa equação. Aí eu digo, então, que a solução para essa equação é x igual a zero ou x igual a 9. Basta voltar na equação e substituir x igual a zero e depois x igual a 9, você vai ver que a igualdade é verdadeira. Então, a solução dessa equação é x igual a zero ou x igual a 9. E assim nós representamos a solução. Observando um outro exemplo, muitas vezes a equação não vem montada, a necessidade que você monte a equação, ou seja, que você equacione o problema. Ele diz assim, ó, um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Se nós chamarmos este número desconhecido de x, nós podemos equacionar desta forma. Um número x qualquer é tal que o seu quadrado é igual ao seu triplo. Ou seja, nós equacionamos o problema. O quadrado desse número desconhecido é igual ao triplo dele mesmo. Então, vamos modificar essa expressão para tentar calcular o valor desse número x. Trazendo o 3x para o primeiro membro da equação, ele está com sinal positivo ou ele está adicionando, ele vem para o lado esquerdo, subtraindo. E do lado direito, ou seja, no segundo membro, sobrou zero. De novo, olha, caí naquela forma da equação incompleta. Vejam, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Não tem o termo c. Então, como é que nós vamos resolver? Começamos colocando o x em evidência. Colocando x em evidência, x ao quadrado dividido por x dá x. Menos 3x dividido por x dá menos 3. Isso igual a zero. Voltando àquela propriedade, né? Se eu tenho um produto de números iguais a zero, ou um deles é zero ou o outro é igual a zero. E aí nós compomos as duas equações, as duas raízes da equação. Neste caso, ou x é igual a zero, então nós tiramos aqui a primeira raiz da equação, ou a segunda parte da equação, x menos 3 igual a zero. Para que x menos 3 seja igual a zero, o x tem que ser igual a 3. Portanto, a outra raiz da equação. E a solução dessa equação será x igual a 0 ou 3. Se você voltar na equação e substituir x igual a 0, 0 ao quadrado é igual a 3 vezes 0. Portanto, 0 igual a 0. X igual a 3. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Ou seja, 9 igual a 9. Então, esta é a solução dessa equação. É uma equação incompleta do segundo grau, que falta o termo c. Essa é a forma de resolver. Ok? Vamos deixar aqui algumas equações deste tipo para vocês tentarem resolver. Observe que são equações que não têm o termo c. Então, a forma de resolução vai ser a forma que nós fizemos esses dois exemplos. Uma dica para vocês: toda equação que não tem o termo c, toda equação do segundo grau que não tem o termo c, uma das raízes vai ser zero e a outra eu tenho que encontrar. Com certeza, uma das raízes de todas essas equações aqui é igual a zero e a outra a gente vai buscar.
ok? Então, na próxima, nós vamos ver resolução de equações ainda incompletas, mas aí que não tem o termo B. Até lá, então.